A geopolítica está em ebulição, e as decisões tomadas nos próximos dias podem redefinir o futuro da Europa, da Ucrânia e até mesmo do equilíbrio global. Enquanto o mundo observa, Vladimir Putin apresenta novas exigências para encerrar a guerra e, surpreendentemente, os Estados Unidos parecem dispostos a ceder mais do que nunca. Será que Washington está prestes a abandonar Kiev à própria sorte, reconhecendo não apenas a perda de territórios, mas também legitimando conquistas feitas à força? As evidências sugerem que sim, e as consequências podem ser devastadoras. Os sinais são alarmantes. Em menos de 24 horas, autoridades americanas repetiram, por pelo menos 10 vezes, uma mensagem clara: os Estados Unidos estão prontos para se levantar da mesa de negociações e fechar a porta atrás de si. Não é mais segredo que a administração Trump vem, há 3 meses, presenteando o Kremlin com concessões estratégicas. Primeiro, foi o descarte definitivo da possibilidade de a Ucrânia ingressar na OTAN. Depois, veio a insistência em forçar Kiev a ceder territórios, como se a soberania fosse moeda de troca. Agora, até mesmo a inteligência militar americana pode ser cortada, deixando a Ucrânia sem munição, sem apoio logístico e sem informações cruciais para se defender. O New York Times não deixa dúvidas: enquanto Putin ganha tempo e impõe condições cada vez mais ousadas, como a desnazificação do governo ucraniano, ou seja, a saída forçada de Zelensky, Trump e seus assessores seguem minando a resistência ucraniana com declarações que só beneficiam Moscou. Mas o mais chocante está por vir: os Estados Unidos podem estar prestes a reconhecer a anexação do Crimeia pela Rússia. Sim, você leu certo. Segundo fontes do Bloomberg, o governo americano estaria disposto a incluir essa cláusula em um eventual acordo de paz, entregando a Putin não apenas uma vitória territorial, mas também um golpe simbólico na ordem internacional. Afinal, legitimar uma ocupação militar é abrir precedente para que qualquer nação invada seu vizinho e exija reconhecimento. Zelensky já deixou claro que não cederá 1 centímetro, mas, sem o apoio ocidental, suas opções se esgotam. Se Washington avançar nesse caminho, o Crimeia deixará de ser um símbolo de resistência ucraniana para se tornar um troféu de Putin e um aviso a todos os países que ousarem desafiar o Kremlin. Enquanto isso, a instabilidade dentro da própria Rússia explode em rebeliões inesperadas. Em Krasnodar, um levante de soldados detidos por deserção virou caos. Cerca de 100 militares, muitos deles com deficiências físicas graves, alguns sem olhos, outros sem membros, tentaram fugir de um centro de detenção improvisado. Relatos indicam que a corrupção é endêmica. Oficiais liberavam prisioneiros em troca de propina, enquanto os demais eram mantidos em condições desumanas, sem assistência médica há meses. Apenas 7 conseguiram escapar, o resto foi recapturado. O episódio expõe uma crise profunda nas forças armadas russas, onde a desmoralização e a falta de recursos transformam soldados em reféns de um sistema podre. E a tensão não para por aí. A Lituânia, temendo um ataque russo iminente, acelera a modernização do corredor de Suwałki, uma faixa estratégica que conecta os países bálticos ao resto da OTAN. Não à toa, o governo lituano classifica a região como o ponto mais vulnerável da Europa, um alvo tentador para Moscou cortar o acesso das repúblicas bálticas aos aliados. Vilnius não esconde a preocupação: as fronteiras com a Bielorrússia e o enclave de Kaliningrado são monitoradas com urgência, e as estradas que cruzam o corredor estão sendo adaptadas para uso militar. A mensagem é clara: a Lituânia não será pega de surpresa. Mas a ameaça é real, e o regime de Lukashenko, leal a Putin, só aumenta o risco. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem em um jogo perigoso. Trump, que já chamou a guerra de um conflito de Biden, agora se posiciona como o grande negociador, mas suas ações sugerem algo muito pior: um abandono calculado da Ucrânia em troca de, o quê? Uma paz frágil? Um acordo que só beneficia Moscou? As perguntas são urgentes: até onde Washington está disposto a ir? O que acontecerá com a Ucrânia se os Estados Unidos cortarem o último fio de apoio? E, acima de tudo, qual será o próximo território a ser negociado em nome de uma paz conveniente? A história está sendo escrita agora, e cada decisão ou omissão terá consequências irreparáveis. O mundo não pode fechar os olhos. A Ucrânia resiste, mas sem aliados, sua luta se torna impossível. A Rússia avança, enquanto o Ocidente hesita. E você, o que acha? Até onde a comunidade internacional deve ceder? Deixe sua opinião, compartilhe essa discussão e fique atento,
os próximos capítulos dessa crise serão definidos não apenas por generais e políticos, mas pela pressão de quem se recusa a aceitar o inaceitável. Há quem ainda tente se convencer de que a fronteira com a Bielorrússia não é a mesma coisa que a fronteira com a Rússia. Como se a geografia pudesse apagar a cumplicidade. Eu discutia com quem insistia nesse argumento frágil, afinal, qual é a diferença? Se drones decolam de território bielorrusso, se mísseis são lançados de lá, se o exército de Lukashenko se mobiliza em sincronia com Moscou, então a linha no mapa é apenas uma ilusão. E os fatos não mentem. O Ministério da Defesa da Bielorrússia, totalmente subjugado ao regime, anunciou sucesso em testes de sistemas antiaéreos OSA, com o secretário do Conselho de Segurança, Valfovich, presente para assistir ao espetáculo. Não por acaso, as unidades testadas foram justamente aquelas especializadas em guerra eletrônica, defesa antiaérea e operações com drones, as mesmas que a Rússia tem usado para esmagar a Ucrânia. Todos os alvos foram neutralizados. Coincidência? Claro que não. Enquanto isso, tanques bielorrussos rugiam em manobras, e sobre os campos de tiro pairaram drones de reconhecimento, os mesmos que, segundo relatórios de inteligência, pertencem ao Ministério da Defesa russo. Para que tanta preparação? Oficialmente, ninguém explica. Mas basta lembrar, ainda este ano, a Bielorrússia sediará os exercícios Zapad 2025, manobras conjuntas com a Rússia em escala massiva. A OTAN já advertiu, qualquer movimento que ameace a aliança será respondido com força. A Polônia, por sua vez, fez mais do que ameaçar, fechou suas fronteiras. Enquanto Lukashenko mantiver sua guerra híbrida contra nós, não haverá normalização, declarou o ministro do Interior polonês, após visitar a zona de conflito. E o que é essa guerra híbrida? É o envio de migrantes do Oriente Médio para invadir as fronteiras da UE, é a pedrada lançada por um soldado bielorrusso contra veículos poloneses, é a única passagem aberta para passageiros, Brest-Terespol, transformada em símbolo de um cerco que só se aperta. E enquanto a Europa se debate entre sanções e contenção, do outro lado do mundo, os Estados Unidos apertam o cerco contra quem insiste em desafiar suas leis. O governo do Cazaquistão fez um apelo urgente: voltem para casa. Não é um pedido, é um aviso. Cazaques sob ordem de deportação nos Estados Unidos têm até o último minuto para partir voluntariamente ou enfrentarão multas retroativas de quase $1.000 por dia. Sim, você leu certo. Cada dia de permanência ilegal após a decisão judicial pode custar até $1 milhão em penalidades. Trump não brinca em serviço. Quem ignorar a ordem será esfolado financeiramente. Mas há uma saída: quem colaborar ganha passagem de volta, mantém o dinheiro ganado nos Estados Unidos, recebe subsídios para o bilhete aéreo e até a promessa de poder retornar legalmente no futuro. A mensagem é clara: a paciência acabou. E se você ainda duvida de que o futuro já chegou, olhe para Pequim. Lá, robôs humanoides disputaram seu primeiro meia-maratona ao lado de corredores de carne e osso. 20 máquinas, desenvolvidas por empresas chinesas, tentaram completar 21 quilômetros em uma prova que misturou inovação e caos. Alguns tropeçaram na largada, outros colidiram com barreiras, e derrubaram seus próprios operadores. Muitos precisaram de apoio manual para não desabar. Mesmo assim, o Ting Ultra cruzou a linha de chegada em 2 horas e 40 minutos, um feito, sem dúvida, mas ainda longe dos 1 hora e 2 minutos do vencedor humano. A pergunta que fica: por quanto tempo? O mundo não para. E você? Vai ficar de braços cruzados enquanto fronteiras são apagadas, enquanto migrações são usadas como armas, enquanto máquinas desafiam nossos limites? A história não é escrita só por generais ou algoritmos, é escrita por quem se recusa a ser espectador. Deixe seu posicionamento. Compartilhe. Exija respostas. Porque as próximas páginas dessa era serão definidas por quem ousar questionar o que parece inevitável. Até breve. E que as notícias que chegarem até você sejam aquelas que ainda podemos mudar.